No início da pesquisa, eles achavam que realmente iam ter vários efeitos benéficos para esse tipo de doença. Mas aí eles viram o oposto. Peraí, que eu não peguei. Essa pesquisa, ela deu melatonina para as pessoas... Foi o quê? Animais ou pessoas, na verdade? Um ponto importante. Não é com humanos, é uma pesquisa que foi feita com camundongos, né? Então, assim, ainda não dá para... Ela deu melatonina e viu o que acontecia na síndrome que ela... Então, o experimento era o seguinte. Ela pegava os animais e induzia... Tem um protocolo de indução dessas síndromes. Então, eles passam a ter esse problema. E aí, ela fez 2 tratamentos. Um tratamento colocando a melatonina nesses animais com essa síndrome. E aí, ela via que o efeito era muito negativo, aumentava extremamente o quadro clínico. Então, eles ficavam muito mais doentes. E outro grupo, eles induziram a síndrome e depois trataram com vários antibióticos de amplo espectro. E aí acabava com toda a flora intestinal. E aí sim eles viram efeitos benéficos. Então, por isso que ela realmente chegou à conclusão de que dependendo da flora intestinal, a melatonina nesses indivíduos vai piorar totalmente. Ela dava melatonina como? Via oral? É a banca da tese, né? Agora. Né? Você pode discutir mais do que... Você puxou melatonina, meu querido, e tu quer que eu não faça as perguntas? Não, então, mas primeiro você pode complementar a discussão e só ficar... Eu acho que ela deu melatonina e ela esperava que essa melatonina fosse agir na parede da flora intestinal. Mas talvez o que ela tenha feito é que a melatonina haja como antioxidante nas próprias bactérias que estavam lá causando a síndrome, né? Porque é um hormônio que é generalista e que, inclusive, as bactérias da flora intestinal produzem. Já tem estudos que mostram isso. Que as bactérias da flora intestinal, algumas bactérias, produzem. A gente está trabalhando com a teoria no laboratório de que, na verdade, as bactérias patógenas, elas se adaptaram e produzem também melatonina de uma forma que o organismo não consegue identificar que elas são patógenas. E por isso que elas conseguem se aproveitar de situações que tem menos bactérias benéficas ali, sabe? Como é o nome disso, gente? Oportunista? Oportunista. Isso. Essas bactérias oportunistas, elas... É uma teoria. Elas poderiam produzir melatonina no mesmo nível das que comumente já estão na nossa flora, e assim ela conseguiria passar em branco pelo sistema imune do nosso organismo. E se aproveitariam dessa situação para aumentar. Então, talvez só dando via oral realmente não vá surtir efeito nesse sentido, sabe? Para mim, seria muito mais lógico se ela tivesse testado isso junto com algum probiótico para ver se aumentaria a ação desse probiótico, se melhoraria, se diminuiria o tempo de diarreia ou dos animais, dos sintomas que os animais estejam sentindo. Para mim, teria mais lógica em associar com uma bactéria benéfica. Porque só dar melatonina num ambiente que tem bactérias maléficas e bactérias benéficas, vai ganhar a que tiver em maior número, né? Porque as duas estão usando a melatonina ali para o seu organismo. Então, ela, de certa forma, mostrou isso, realmente. Né? Só falar que o questionamento que Cássio levantou antes de como foi a ingestão. Foi quem perguntaram como foi feita a estimulação de melatonina. Uhum. Sim. Foi por gavagem, que eu acredito que é injeção. Alimentação. É? Sabia não. É um tipo de alimentação. É alimentação forçada, a gavagem. Pronto, então foi gavagem diária. E tu conseguiu ver o horário, Dani, que ela fez isso? Acho difícil. Às 8 horas, olha. Não, é porque também trabalhar com melatonina e não dizer horário, mas foi às 8 horas. 8 horas da manhã. Da manhã. Tudo bem que isso já é uma região que produz melatonina constitutivamente, né? As bactérias ali. Tá falando que o momento da administração da melatonina foi escolhido com base em experimentos iniciais que objetivaram caracterizar respostas clínicas ao tratamento. Provavelmente eles fizeram um piloto de horário. Uma figura suplementar. E dar um antibiótico já é o tratamento mais comum, né? Porque dar um antibiótico vai matar tudo que tem e daí você reseta a flora intestinal inteira, né? Você começa a tomar probiótico e pré-biótico, na verdade, para resetar a flora intestinal
novamente. Então, tem um tempo ali. A cada 2 semanas, se eu não me engano, todas as células do nosso intestino, elas são regeneradas praticamente, 100%, assim. Então, esse é mais ou menos o tempo que demora para você ter essa troca, assim, total, de células e com bactérias novas, né? Mas será que ela não considerou... Mas é um tratamento muito agressivo, né, o de antibiótico. Tipo, tanto que em decorrência do tratamento com antibiótico, existem muitos outros quadros de piora, que vem com diarreia, que vem com mais dores, porque é um processo muito bruto, assim. Em geral, quando dá antibiótico, você está dando junto um probiótico, tanto para proteger aquele intestino que vai ficar zerado e já começar uma colonização. Tem bactérias nesses probióticos, em geral... As bactérias são resistentes aos antibióticos, por isso que é feito em conjunto com o antibiótico. Porque essas sim não vão morrer com tratamento e já vão começar a produzir ali uma flora melhor. Então, talvez se colocar com melatonina, talvez acelerasse o processo, entendeu? Acho que faltou só esse experimentozinho aí no meio. Mas é porque eu acho que aí ela ia sujar, digamos assim, o experimento para a pergunta que ela queria, né? Que aí inclui outro... É aquele negócio, né? A cada experimento você vai gerando mais perguntas que você não necessariamente poderia ter respondido do início, porque nem passou pela sua cabeça, por exemplo. Não teria passado pela minha esse experimento dela tão assim, né? É importantíssimo para provar de que, tipo, tem um caminho aí para ir que não é esse de dar só melatonina, por exemplo. Eu acho que eu perdi o início da discussão toda, mas essa depressão da microbiota intestinal é para mimetizar o que teria as doenças, o Crohn Não. e essa... Seria justamente para ver se a melatonina, o efeito benéfico ou maléfico da melatonina iria ser por conta da flora intestinal, das bactérias. Aí ela tem um tratamento, então, que os animais foi induzido a doença. Então, eles estão com a síndrome do intestino irritado, estão com esses problemas e estão com a microbiota deles lá. Só que aí, quando administra a melatonina, tem uma piora de todo o quadro. Aí, eles resolveram fazer um grupo sem a microbiota, colocando todos esses antibióticos para testar o efeito da melatonina. Aí, eu realmente não cheguei a ver quais são todos os pontos benéficos, porque ela diz, né? Então, quando excluiu as bactérias, teve um efeito benéfico. A melatonina começou a afetar positivamente. Mas não sei aqui quais são realmente os fatores que ela considera para avaliar isso. Uma coisa que é interessante, que eu lembrei agora, é que pelo menos em humanos isso acontece. No nosso intestino, é um dos poucos lugares assim que a gente tem a produção de um citocromo, uma CYP, que eu não lembro agora exatamente qual é, mas ela é capaz de reverter a melatonina novamente para o hormônio precursor, que é a NAS, que também tem ação protetora. E o intestino é o único lugar que esse citocromo é maior que os outros, os que metabolizam. Então, a gente tem a melatonina, certo? Na maioria dos nossos órgãos, essa melatonina vai para o seu metabólito para passar pelo fígado e ser excretado pela urina. No intestino, é o único lugar que tem esse citocromo, um dos únicos lugares que tem esse citocromo em maior quantidade. Então, essa melatonina que cai no intestino volta para a NAS, que também tem ação protetora local. Quando os indivíduos têm a síndrome do intestino irritável, isso inverte. Esse citocromo passa a ficar baixo e a melatonina passa a não ser mais convertida para a NAS. Ela passa a ser metabolizada dali. Ela passa a ser utilizada, vamos dizer assim, como melatonina mesmo. Então, talvez também tenha relação com isso, sabe? Talvez no intestino seja importante a NAS, ela que vai beneficiar a parede intestinal ou alguma coisa assim. E a melatonina vai ter outras ações ali. Uhum. Isso seria algo que poderia ser feito também a partir daí, né? E se eu não der a melatonina, se eu der o hormônio precursor e deixar que o organismo decida o que ela vai fazer, o que ele vai fazer naquele órgão, poderia ser uma coisa interessante. E considerando que na síndrome do intestino irritável a CYP está baixa, não adianta nada ali ter melatonina, exato, porque precisaria dela para converter para NAS se ela for realmente a etapa da síntese da melatonina, né, a molécula que vai ter essa função de melhora.